Ela dormia em paz na segurança do lar, sequer podia imaginar que estava sendo filmada, que havia um ser perturbado observando o seu corpo. A casa era um Big Brother macabro, pensado por alguém insuspeitável, alguém que vivia camuflado, que mal era percebido. Mas, na verdade, se tratava de um ser doente, incurável, cujas fantasias pervertidas puseram fim em sonhos e em vidas. Eu sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui toda semana nós temos 3 episódios novos. Então, se você gosta de conhecer histórias reais de crimes e mistérios, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal. Ativa o sino das notificações porque é assim muito importante. Pelo menos a gente acha que a plataforma vai entregar o vídeo assim que ele é publicado. Então, ativando o sininho, isso já aumenta a possibilidade de realmente acontecer. Mas o que também estreita aí os nossos laços é o seu engajamento. Então, se você gosta das nossas produções, deixa um comentário, nem que for um emoji ali, só para mostrar para o algoritmo que você está interagindo com o conteúdo. O seu like, assim cada vez mais a plataforma entende que você gosta das nossas produções, nossos vídeos, episódios, e entrega assim que a gente posta, tá? Outra coisa muito importante que nos ajuda é você entrar para o nosso clube de membros, mas se não puder agora, tá tudo certo, é só fazer isso que eu falei, um comentário, um like, que já ajuda bastante. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, pessoal, de coração, quem gosta do meu trabalho aqui, compartilhe um vídeo. Manda aí nas redes, nos grupos, porque isso vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Chega um momento aqui na plataforma que parece que o canal ele fica num platô, sabe? Eu olho aqui as estatísticas do canal, a gente tem 2 métricas, tá? No Analytics aqui do canal. São audiência recorrente, ou seja, as pessoas que sempre voltam a assistir os vídeos, e audiência nova. Esse gráfico, assim, ele é cruel, sabe? A audiência recorrente, ela tá aqui em cima, a audiência nova muitas vezes tá zerado. Significa que a plataforma não tá mostrando o nosso conteúdo para pessoas novas. Então a gente fica lá estagnado, sabe? E é ruim, né, para quem produz conteúdo. A gente precisa cada vez alcançar mais pessoas para ter condições de produzir cada vez mais episódios bacanas para vocês, tá? Então conto com essa ajuda aí, compartilhe, tá bom? É isso, recados dados, vamos aos fatos. Bom, a personagem principal do episódio de hoje é a Meng Mei Leng, uma chinesa que nasceu em dia 29 de janeiro de 1991, lá na província de Sichuan, na China. E a Meng Mei era conhecida por ser uma pessoa extremamente tranquila e gentil. E aqui já adianto para vocês uma informação, pessoal. A Meng Mei Leng se mudou para a Austrália para tentar realizar os seus sonhos de estudar, né, fazer um estudo internacional. E por isso ela passou a ser chamada de Michelle. Não encontrei nada das fontes que esclareçam por que ela começou a ser chamada de Michelle. Fontes da minha cabeça, presumo eu, que talvez seja aí talvez por uma facilidade, né, de chamá-la de Michelle lá na Austrália, mas assim, realmente fontes da minha cabeça. Mas como lá ela era chamada de Michelle, nós vamos chamá-la de Michelle a partir de agora, fechou? É isso. Muito bem, no ano de 2008, coisas ruins já começaram a acontecer na vida da Michelle. Aconteceu um terremoto lá na China, precisamente nessa província onde ela nasceu, onde ela viveu, e ela acabou perdendo o pai. E essa foi um grande desastre natural lá na China, que acabou vitimando mais de 87 mil pessoas, entre todas as pessoas, 5 mil crianças, né? Vitimando, assim, pessoas que desapareceram, pessoas que realmente tiveram a morte confirmada. E entre essas vítimas estava o pai da Michelle. Mas apesar desse infortúnio, a Michelle continuava, né, focada nos estudos. Ela teve muita ajuda da mãe, né, que foi uma mulher guerreira que ficou do lado dela ali, apesar de todas essas adversidades, né, que a vida colocou aí no caminho delas. E a Michelle continuou lá focada, estudando bastante para realizar esse sonho que ela já tinha desde pequena de se mudar para a Austrália. E foi em 2011 que ela conseguiu realizar esse sonho. Ela teve muitas notas altas na escola e ela conseguiu ser admitida na Universidade de Tecnologia de Sydney. E foi a partir desse momento que ela conseguiu botar em prática, né, dar o primeiro passo para realizar o seu sonho. A Michelle então se mudou para a Austrália e ela foi morar na casa de uma tia, irmã da mãe dela. Essa tia já vivia lá há algum tempo na Austrália, já estava bem, como que eu vou dizer, bem habituada lá com o país australiano, já tinha
família, ela morava com os 2 filhos, e assim a Michelle entrou nessa família. Passou a morar então com a tia e com 2 primos. E a vida seguia muito bem, tudo dentro dos conformes. Michelle é super feliz mantendo contato com a mãe, que acabou ficando na China. A tia dela ali, uma pessoa super gente boa, os primos, né? A gente consegue ver pelas fotos aí que eles se davam bem. Era uma família feliz. Até que, em 2012, a tia da Michelle, que já tinha 44 anos, conheceu um sujeito e se casou com ele. Esse sujeito se chamava Derek Barrett. Um cara que era 20 anos mais jovem que a tia da Michelle. E, portanto, era quase que da mesma faixa etária da Michelle. Era coisa de 3 anos mais velho só que a Michelle. Esse Derek era um profissional de TI, só que ele estava desempregado na época que ele se casou com a tia da Michelle. E assim, ele era um cara descrito como quietão, na dele, sabe? As pessoas não viam muita expressividade, né? Um sujeito tranquilão. Como ele conquistou a tia da Michelle, eu não sei. Ainda mais estando desempregado nessa altura do campeonato, né? Da vida dele. Sendo 20 anos mais jovem que a mulher. Enfim, seja como for, eles se casaram e o Derek agora passou a integrar essa família. Portanto, nessa casa moravam agora a tia da Michelle, a Michelle, os 2 primos dela, filhos dessa tia, e o Derek Barrett. Eu sei, vocês são bem ligados, né? Já estão aí traçando todos os pontos, colocando ali na nossa lousinha semântica, esse aqui liga com esse, que liga com esse, tô ligado. Mas vamos ver o que acontece. Bom, é relatado que nesse momento aí do casamento, então, onde o Derek passou a morar junto com a família, nada de anormal acontecia, né? Então a família seguia normal, a Michelle estudando na universidade, né? Fazendo aí todo o esforço possível para conseguir ser uma grande profissional. Ela conseguiu também um emprego de meio período. Ia tudo muito bem, né? Convivia super bem com todo mundo. Só que nesse momento aí da vida deles, cerca depois de uns 2 anos ali do casamento, 2, 3 anos, a tia da Michelle conseguiu um emprego onde ela precisava estar bastante tempo da vida dela fora de casa. Era um emprego onde ela precisava viajar, fazer reuniões de negócios. Eles moravam num subúrbio de Kempsey, próximo de Sydney. E a tia da Michelle sempre precisava viajar para uma cidade próxima ali, mas ficava a cerca de 80 quilômetros. Muitas vezes ela precisava passar dias lá. Apesar de ser próxima, ela tinha que ficar lá, muitas reuniões, até horário, né, elevado aí do dia, então ela tinha que estar lá naquele lugar. Ou seja, agora lá naquele pequeno apartamento em Kempsey ficavam o Derek, a Michelle e os 2 enteados do Derek, primos da Michelle, certo? Já começaram a ligar de novo, já puxou outro fiozinho ali na lousa, não é? Tudo bem. Em abril de 2016, precisamente, a tia da Michelle precisou viajar novamente a trabalho. Tudo ficou combinado, programado para que ela retornasse no dia 24 de abril. Ou seja, ela ia viajar, ela ficaria esses dias fora de casa e já deixou combinado com o Derek que no dia 24 ele precisava buscá-la lá na estação onde ela chegaria. Digamos que se abriu aí uma oportunidade. Lembram-se da nossa tríade? Meios, motivos e oportunidades? Pois é, nesse momento se abriu uma oportunidade tanto, não é? 3 dias antes do retorno previsto da tia da Michelle, ou seja, dia 21 de abril, a Michelle, que já estava com 25 anos nessa época, estava passeando com alguns amigos de boa e ela pretendia voltar para casa ao meio-dia. Então ela pegou um ônibus da Universidade de Tecnologia de Sydney, mas antes de voltar para casa ela passou em um shopping ali da cidade. Existem algumas fotos, né, das câmeras que capturaram a Michelle fazendo compra no Pitt Street Mall, que fica num centro ali de Sydney, um centro bastante... um distrito financeiro, na realidade, bastante movimentado, um dos mais movimentados da cidade. A Michelle estava nesse local por volta das 15 horas. Então ela foi vista passeando ali por dentro desse shopping, fazendo algumas compras, enfim. Ela aparentava estar normal, sem nada assim que demonstrasse que ela estava agitada, com alguma coisa incomodando, pressa, enfim, ela estava passeando normalmente.
Mais ou menos 1h30 depois disso, ela foi flagrada novamente por câmeras de vigilância, pegando um trem na estação St. James Railway Station, que é uma estação ferroviária bastante movimentada também em Sydney. Isso por volta das 16h30. E foi justamente nesse momento que a Michelle foi vista pela última vez com vida e sem sofrimento. Pois é, pessoal. Esse foi o momento que ela foi capturada pela última vez com vida, aliás, né? E sem estar em estado de sofrimento, e eu já vou explicar pra vocês o porquê disso. Apesar dela ter sido capturada nesse momento aí pela última vez com vida, não é? Ainda nesse dia, ela conversou com alguns amigos por mensagem de celular. E esses amigos que foram ouvidos depois disseram que não existia nada alarmante. A Michelle estava completamente normal, como ela sempre foi. Assim, passaram-se os dias e chegou o dia da volta da tia da Michelle. Lembram-se que ela estava viajando, ok? Ela tinha combinado com o marido de buscá-la ali na estação no dia 24. E o dia 24 chegou. Assim, o Derek foi, conforme combinado, até a estação de trem. A tia da Michelle desembarcou, conversaram ali, coisas banais, e ela acabou perguntando: onde está a Michelle? O Derek respondeu nesse momento aí que já fazia 2 dias que ele não via a Michelle. O Derek, quando foi perguntado por quê, né, onde a Michelle estava, se ela tinha conversado com ele estava desempregado novamente nessa época da vida, e ele disse que estava no computador, passou muito tempo no computador, virou madrugada no computador, sabe-se Deus fazendo o quê, e ele deu essa desculpa aí pra tia da Michelle, dizendo que não tinha notado, que não viu nada, e só isso. Fazia 2 dias que ele não reparava que a Michelle estava em casa. E nesse momento, resumindo pra vocês, a situação que a gente tinha é a seguinte: já fazia 2 dias que a Michelle não dava sinal de vida. O próprio Derek aí disse que não via ela em casa há 2 dias. As imagens de segurança lá do shopping, depois da estação de trem, mostravam a Michelle às 16h30, né? 2 dias antes, ou seja, ninguém mais teve contato com ela. E o celular dela estava desligado, ou seja, as ligações caíam direto na caixa, né, de mensagens. Isso era algo muito anormal, porque a Michelle sempre manteve contato com as pessoas, principalmente com os familiares que ficaram na China, a mãe e tudo mais, e tava todo mundo já bastante preocupado com ela, porque ela não tava dando sinal de vida. E o Derek, né, não avisou a esposa, não avisou ninguém, tava supostamente moscando lá na casa dele, né, no computador, não viu que a menina tinha desaparecido há 2 dias, porque ele seria o ponto-chave ali pra dar notícia, né, pros familiares, pra avisar o que tava acontecendo. Só que o cara deu de ombros, ninguém sabia de nada. Ah, e outro ponto importante nisso tudo é que já fazia também 2, 3 dias que a Michelle não usava suas redes sociais, nenhuma postagem, nenhum stories, nem nada. Bom, eles chegaram em casa então, a tia deu uma olhada na casa, o quarto da Michelle estava assim, arrumado, né? Parecia que realmente ela tinha saído e logo voltaria, mas como a gente viu, ela não voltou. Outro detalhe importante, que até a tia da Michelle vai se recordar depois, é que a casa estava bem arrumada. Sim, tudo nos trinques, seu devido lugar. Enfim, guarda essa informação aí. Bom, já assim, bastante preocupada, a tia da Michelle pegou seu maridão aí e foram até a delegacia de polícia pra dar a informação de que havia uma pessoa desaparecida. Informar, né, fazer um BO que a Michelle tinha sumido. Assim, eles foram ouvidos lá na delegacia, a tia falou que tinha acabado de chegar de uma viagem de negócio, né? Ela tinha ali toda a história comprovada de que de fato ela não estava em casa quando a Michelle desapareceu. E o Derek contou o que ele tinha contado já pra tia da Michelle. Falou que tava no computador, biriri, que não tinha visto a Michelle já há 2 dias. Mas o que ninguém sabia é que enquanto aquele boletim de ocorrência estava sendo feito na delegacia, a Michelle já estava sem vida, pois o corpo dela havia sido encontrado. O corpo da Michelle foi encontrado às 10h30 de um domingo, precisamente 24 de abril, ou seja, o dia que a tia dela estava voltando de viagem. O corpo foi encontrado porque várias pessoas começaram a entrar em contato com a polícia relatando que havia um corpo flutuando de bruços num rio no mirante de Sniper Point. Corrigindo, o corpo da Michelle não foi descartado num rio, num riacho, tá? Vacilei aqui na correção do roteiro, agora fui olhar as fotos onde o corpo dela foi encontrado. É uma área costeira, tá? Tipo uma garganta assim no meio do oceano, umas rochas extremamente altas, por isso que é o mirante, não é? Então um lugar realmente de difícil acesso, até porque o helicóptero teve que resgatar e tudo mais. Então falei bobagem, esse negócio de rio, riacho, nada a ver. Foi num oceano ali, uma parte bem difícil acesso mesmo.
O corpo estava amarrado com cordas, havia ali naquela perícia inicial a constatação de vários ferimentos profundos. Inclusive o corpo precisou ser retirado da água com a ajuda de um helicóptero, porque estava num lugar de difícil acesso, já tinha deslocado ali pelo rio, então foi retirado. Aquilo chamou muita atenção de todo mundo. Inicialmente é fato que a mulher não foi identificada, mas foi relatado que se tratava de uma pessoa asiática, com cerca de 20 a 30 anos, medindo 1,70 m de altura, mais ou menos. Bom, apesar da identificação não ter sido feita ali oficialmente, com essa descrição não demorou muito, né, para que ligassem os pontos e logo ficou confirmado que se tratava realmente do corpo da Michelle Lang. Bom, a família foi avisada então, e aquela notícia foi assim um golpe muito duro pra todo mundo, principalmente pra mãe da Michelle que tava lá na China, né? Toda feliz que a filha tinha realizado um sonho de se mudar pra Austrália pra, né, realizar aí o seu desejo profissional, fazer um estudo internacional. Ela deu duro pra conseguir fazer com que a filha fosse pra lá. Imagina o peso, a consciência dela, talvez estivesse se sentindo culpada por isso, não é? Porque todo o esforço que ela fez pra conseguir mandar a filha, e agora a filha termina de um jeito trágico desse, corpo dilacerado, cheio de perfurações, encontrado num rio boiando, amarrado. Foi uma notícia terrível. Inclusive, a avó da Michelle faleceu dias depois da descoberta do corpo, né, da notícia ter se espalhado. Foi literalmente, pessoal, aquela morte de tristeza, sabe? Morreu de tristeza. Segundo o relatório inicial, aquele corpo encontrado tinha ferimentos causados por uma faca de mais ou menos 40 centímetros. Enfim, as evidências mostravam que havia sido um assassinato muito brutal, sem qualquer piedade, sabe? É descrito que havia um corte tão profundo na garganta que quase que, né, houve a separação total aí da garganta do corpo. Mas, no meio de toda essa bomba explodindo no colo da família, felizmente a polícia australiana não demorou muito para solucionar o caso, porque o assassino... Bom, palpites sobre quem é o assassino? Houve uma confissão, pessoal. Pois é, o assassino confessou tudo o que ele fez. E essa confissão aconteceu já no julgamento, depois do inquérito, depois das investigações. Foi lá no julgamento que houve essa confissão. O tribunal tava com um clima assim pesadíssimo, né? Muitas pessoas chorando, suspiros, aquele clima, né, pesado mesmo. A mãe da Michelle, né, olhava ali em prantos toda a confissão daquele homem que detalhava tudo que ele tinha feito com a filha dela, assim, sem o menor pudor. Chegou a um ponto, inclusive, ali durante o julgamento, que a mãe da Michelle chegou a implorar para o juiz do caso que condenasse aquele homem à prisão perpétua. E sabem de quem era esse julgamento? Acertou quem disse Derek Barrett. Pois é, esse foi o assassino da Michelle Lang, o tio, o marido da tia, né? O cara quietão que passava despercebido por todo mundo. Ele era o monstro que estava vivendo dentro da casa, na suposta segurança do lar. Ali havia uma mente doentia. Eu vou relatar os detalhes de tudo que aconteceu pra vocês, tá, pessoal? Antecipei aí a ordem, né, a cronológica das coisas, falando pra vocês de como foi feita a confissão dentro do tribunal. Mas eu vou dar os detalhes de como esse sujeito confessou tudo o que aconteceu no dia do assassinato da Michelle. Esse Derek era um completo doente pervertido que criou uma obsessão irreversível na mente dele ali com a Michelle. Ele passou a morar, né, com a tia, que era 20 anos mais velha do que ele. Ali dentro da casa, duas mulheres bem jovens, né, a Michelle e a prima. E esse homem passou a nutrir uma obsessão pela Michelle e também pela própria enteada. A partir desse momento, ele criou, como eu disse na introdução do episódio, um Big Brother sinistro, macabro dentro da casa. Ele começou a instalar câmeras escondidas no banheiro, no quarto. Enfim, ele criou realmente uma atmosfera ali de Big Brother, só que nesse sentido doente da coisa, não é? Pra ele se satisfazer. E como eu disse, o Derek era um sujeito quieto, sabe? Ele passava a maior parte do tempo na dele dentro da casa. Ninguém ali, portanto, tinha qualquer suspeita de que ele era uma pessoa perturbada, né? Com sérios problemas mentais, um cérebro completamente deformado. Ele passava ali despercebido no seu computador. Então, quando ele disse que a Michelle sumiu ali por 2 dias, ele estava no computador. Será que ele estava, né, fazendo aí a análise de tudo que ele tinha capturado no seu Big Brother doente?
E apesar dele ser descrito como um cara quietão na dele, ele também fazia o papel de bom moço, tá? Ele era um tio carinhoso, sabe? Tratava ali os seus enteados como um cara legal, tava sempre ali do lado, respondendo quando era perguntado, falando coisas carinhosas. Enfim, um cara completamente camuflado, pessoal, vivendo ali debaixo do mesmo teto. Ele passou completamente despercebido por todo mundo. E durante toda essa camuflagem, como eu disse, ele tinha as câmeras lá, ele armazenava muitas filmagens no seu computador e depois ele passava a assistir à noite, à madrugada, quando todo mundo estava dormindo, esposa normalmente viajando, né? Viajava a trabalho para sustentar o vagal aí que não arrumava emprego. E ali ele ficava de noite se satisfazendo, se é que vocês estão me entendendo, né? Eu não posso falar isso. Com as filmagens que ele capturava, da Michelle, da sua enteada tomando banho. E chegava, tem relatos que, aliás, relatos e filmagens, porque ele colocou câmeras também no quarto delas. Câmeras, ele colocava essas câmeras, microcâmeras, assim, aquelas que são para espionagem mesmo, sabe? Escondida ali entre produtos de beleza, dentro do banheiro, produtos de higiene pessoal, não é? Dentro do quarto também escondido em algum lugar estratégico. E essas próprias câmeras que ele colocava capturaram ele dentro do quarto da Michelle, se tocando e olhando pra ela enquanto ela dormia na suposta segurança do lar. Imaginem a cena pavorosa que foi isso. Um cara ali, sei lá, um ser escroto, um fantasma parado no escuro do quarto ali, se tocando, olhando pra Michelle dormindo. E ela não fazia ideia de que isso estava acontecendo. Até que chegou o momento da viagem. Provavelmente essa viagem da tia da Michelle seria a maior janela de tempo, né, entre as viagens que ela fazia a trabalho. Essa possivelmente foi a que mais demorou, né? O sujeito ali teve 4 dias para ele planejar tudo. Mais de 4 dias, né? Enfim, teve um tempão ali para ele colocar em prática esse plano. Então provavelmente, como ele estava sozinho com as meninas em casa, sei lá o que ele tinha por dentro, extrapolou, né? Ele achou que ele conseguiria fazer ali, colocar em prática o seu desejo que ele já vinha ruminando ali internamente. Até que naquele dia que a Michelle voltou pra casa, onde ela foi filmada lá no shopping, depois não entrou em contato com mais ninguém, foi a partir daquele momento que ela ficou em cativeiro, nas mãos desse doente. Ele fez aquela conversinha fiada de que não tinha visto a Michelle há 2 dias e tudo mais, mas ele já tava torturando a Michelle, abusando dela nesses 2 dias. E por fim ele terminou com a vida dela, provavelmente no dia 24, na madrugada do dia 24, depois descartou o corpo. E os exames da necropsia mostraram que a Michelle tinha mais de 30 facadas pelo corpo. Ou seja, ela tinha sido duramente torturada. Além dessas facadas, havia ferimentos defensivos no corpo dela, mostrando que ela de fato lutou pela sua vida, mas ela não tinha a menor chance, né? Quando a gente olha as fotos, aí você vê que ela era uma pessoa super delicada, um corpo, né? Bastante delicado. E o cara era um brutamonte aí, né? Um sujeito deve ter feito o que ele fez com a Michelle de maneira muito fácil pra ele. Mas eu vou falar pra vocês aqui, antes de prosseguir, um pouquinho de como as suspeitas, né, recaíram sobre os ombros desse sujeito aí. Durante as investigações, os policiais, logo de cara, não acreditaram na versão do Derek. Eles já, sabe, aquela coisa, aquele faro profissional, né? Os caras têm tato pra descobrir o mentiroso, né? Ele tinha muito talento pra passar despercebido dentro da casa dele, mas talvez não tivesse tanto diante ali de um investigador com acurácia, né, com um olhar atento e já bastante calejado na função. Então, quando ele começou a falar essa historinha de que ele não via ela há 2 dias e que tudo mais, estava no computador, não reparou em nada, só reparou quando a mulher dele chegou de viagem, aquilo chamou já a atenção dos policiais, dos investigadores. Ele disse que no dia 21 de abril, eles jantaram junto, né, a Michelle e ele. Depois eles assistiram a um filme e quando o filme terminou, cada um foi pro seu quarto, dormiram e quando ele acordou no dia seguinte, o Derek disse que a Michelle já não estava em casa e desde então ele já não tinha mais visto ela, entrado em contato com ela e tudo mais. Só que quando as autoridades começavam a pressioná-lo, sabe, fazer perguntas mais específicas, sabe, galera, técnica de entrevista, não é? Os policiais começaram a contornar, fazer uma pergunta aqui, outra pergunta ali na frente, para ver se ele caía em contradição, e ele começou a ficar muito defensivo quando ele sacou que os policiais estavam querendo encurralá-lo. Então ele, nessa postura defensiva, ele começou a chamar pelo advogado dele. Bom, a partir daí, ele entrou na mira definitiva dos policiais. E a partir desse momento, ele de fato figurou como suspeito principal do caso e tudo foi focado nele. E a partir desse momento, o caso contra ele começou a ser construído. Aí então, os policiais começaram a investigar, como acontece na maioria dos casos hoje em dia, sinal de celular.
E não é que o sinal do celular do sujeito coincidia com, né, o sinal, a triangulação do sinal coincidia exatamente com o lugar onde o corpo da Michelle foi encontrado? Outra prova bastante contundente, eu diria, é que câmeras flagraram o carro do sujeito, um carro parecido com o do Derek, o carro do Derek, né, pessoal? Saindo ali daquele Sniper Point onde o corpo foi encontrado, naquele mirante, por volta das 7 horas da manhã do domingo 24 de abril. Ou seja, sinal de celular, triangulação mostrou que ele estava lá, depois uma câmera flagrou o carro dele saindo de lá às 7 horas da manhã, o que comprova aquilo que eu falei pra vocês, que o crime provavelmente foi finalizado na madrugada, né, do dia 24, mas já estava ocorrendo desde aquele dia onde a Michelle foi vista pela última vez às 4h30 da tarde lá na estação de trem. Mas claro que apesar de todas essas evidências estarem surgindo, o Derek mantinha ali, né, a sua versão de que ele realmente não tinha visto a Michelle, de que ele era inocente, blá blá blá. Mas surgiu outra evidência de que ele era o autor material daquele crime bárbaro. Na madrugada do dia 24, ele foi flagrado também por câmeras de vigilância comprando bebidas e colocando gasolina no carro dele em um posto de combustível. E esse posto de combustível ficava no caminho para esse mirante aí de Sniper Point. Quando ele foi confrontado com todas essas evidências que, digamos, como que o cara vai refutar isso, né? Contra fatos, não argumentos. Ele começou a alegar de que ele sofria de falta de memória, porque ele usava muita droga, sabe? Começou a criar uma fantasia, outra na cabeça aí pra tentar se safar, né? Só que, pessoal, e aqui entra a parte que comprova tudo o que aconteceu, inclusive tudo que eu já mencionei antecipadamente aí pra vocês sobre as imagens e tudo mais, não é? Enquanto todas as evidências eram analisadas, os policiais pegaram o celular do Derek, que obviamente estava confiscado ali para as investigações, depois que ele figurou como principal suspeito. E a partir daí é que vem à tona um cenário perturbador de tudo o que aconteceu. Todas essas imagens do Big Brother particular do Derek estavam armazenados no celular dele também, no cartão de memória do celular. E foi ali que os policiais viram todas essas imagens perturbadoras das meninas tomando banho no banheiro, do Derek, né, se tocando ali no quarto, olhando a Michelle dormir. E por todas essas imagens, os policiais viram que ele era um completo doente e que ele não tinha obsessão só pela Michelle, como também pela enteada. Mas ele encontrou a oportunidade de fazer aquilo com a Michelle. E é bem provável que caso ele conseguisse se safar por alguma razão desse crime, ele provavelmente continuaria os seus atos aí medonhos e a próxima vítima provavelmente seria a enteada, né? A prima da Michelle, filha da esposa do sujeito. Nesse celular aí também estavam armazenadas as filmagens dos últimos minutos de vida da Michelle. E com tudo isso em mãos, pronto, agora o caso contra ele, né, estava completamente formado e ele iria para julgamento e certamente seria condenado. Então, em 2017, com tudo isso em mãos, o Derek foi indiciado por 27 acusações. Bom, pessoal, vou falar para vocês então sobre a cronologia do crime, mas antes queria, né, compartilhar aqui um pensamento que me passou. Eu fico imaginando também, né, do mesmo modo que a mãe da Michelle deve ter ficado, assim, se cobrando demais, né, por ter realizado esse sonho da Michelle de ir lá pra Austrália. Pô, porque como que você vai passar pela sua cabeça uma coisa dessa, tá indo morar com a tia, que você tá colocando a sua filha dentro de uma casa onde existe um predador, né, sexual. E ao mesmo tempo, a tia da Michelle deve ter se cobrado demais, né, por ter colocado esse homem em casa, ter se casado com ele, propiciado, na verdade, né, o plano óbvio, pessoal, que sem querer, eu tô dizendo que deve ter sido uma cobrança interna terrível dela, né, se colocando aí como, né, um peso muito grande na cabeça dela de ter feito ali o ambiente para que esse monstro pudesse colocar em prática os seus delírios, né, a sua deformidade mental. Mas claro que a culpa é toda do sujeito, né? O que me passou pela cabeça é que deve ter sido muito difícil para essas mulheres, né? Elas devem de fato ter se sentido culpadas por tudo que aconteceu. Bom, falando então da cronologia dos fatos. A Michelle chegou em casa por volta das 5 e pouca do dia 21, ou seja, logo depois que ela foi vista pela última vez nas câmeras lá da estação. Era por volta da meia-noite quando ela enviou uma última mensagem de texto. A partir desse momento, ela não teve contato com mais ninguém. A polícia presumiu que foi nesse momento que a tortura
começou para a vida da Michelle. A partir desse momento, o Derek entra no quarto, né, e começa a colocar em prática os seus delírios. Ele amarra a Michelle, coloca uma mordaça na boca dela, uma fita para que não conseguisse gritar e tudo mais. E isso foi comprovado, inclusive, pelas imagens da própria câmera que ele instalou lá escondida no quarto. O último registro fotográfico feito pelo próprio Derek foi por volta das 8 horas da manhã do dia 22 de abril. E nesse horário aí, a Michelle ainda estava sem nenhum ferimento mortal, ainda amarrada, amordaçada, e era nítido que ela estava tremendo de medo, conversando com ele. E foi nesse dia aí, no dia 22, que a enteada voltou para casa. Não tinha ninguém em casa, só tava o Derek e a Michelle, tá? Mas por volta das 16 horas é dito que a enteada entrou em casa e não notou nada, não ouviu nada, ela fez as coisas que ela precisava fazer em casa e depois ela saiu novamente. E ela foi obviamente confrontada pelos investigadores, ela disse que permaneceu em casa por umas 3 horas naquele dia e não ouviu nada, não ouviu a prima, não percebeu que a prima não estava em casa, que mostra que provavelmente a rotina da casa era bem assim, dessa forma, né? Eles tinham liberdade de entrar, sair, afinal de contas já eram adultos, não é? Então, provavelmente ela entrou, fez o que ela tinha que fazer lá, não notou nada e voltou para sua rotina. A prima da Michelle disse que nesse momento que ela estava em casa, o Derek não foi visto por ela. Ela disse que ele estava no banheiro e ele ficou no banheiro durante todo o tempo que ela esteve em casa. Por que isso não chamou a atenção dela? Não sabemos, mas fato é que ela disse que ele ficou no banheiro lá, ela não viu, fez o que ela fez e vazou e não ouviu nenhum ruído da Michelle. Bom, a enteada do monstro aí saiu de casa, então ele saiu do banheiro e voltou lá pro quarto e voltou a abusar da Michelle, fazer tudo que vocês possam... Aliás, acho que ninguém, uma mente minimamente normal, consegue imaginar, né? Mas dá pra tentar supor qual o tamanho do sofrimento que essa menina passou na mão desse cara aí. Então ele voltou lá pro quarto e as imagens pararam de capturar a imagem, mas continuou gravando áudio. Onde era possível ouvir a Michelle implorando por sua vida, perguntando pra ele por que ele estava fazendo aquilo. E essa filmagem aí foi até os últimos momentos de vida da Michelle. Já no dia 23 de abril, câmeras de vigilância ali do entorno da casa filmaram o Derek deixando o apartamento, algumas vezes com vários sacos de lixo. Isso provavelmente mostra que ele já estava fazendo uma limpeza da cena do crime e nessa altura a Michelle já não estava mais com vida. Vocês lembram que eu comentei lá no início do episódio que eu falei assim, quando a mulher dele, a tia da Michelle, chegou em casa, ela notou que a casa estava muito limpa, tudo nos trinques, o quarto da Michelle super arrumado. Então, foi por causa disso. O Derek, muito provavelmente para apagar todas as evidências que ele tinha deixado, ele começou a limpar a casa loucamente. Então, todos esses sacos de lixo que as câmeras flagraram ele tirando lá do apartamento, provavelmente são frutos, né, dessa limpeza aí que ele fez lá para não deixar nenhum vestígio no local. Só que tinha as câmeras. Né? Se ele achava que ele ia sair ileso disso, provavelmente não deu tempo de ele apagar, ou ele era tão doente a ponto de achar que ele ia conseguir sair ileso e ele não queria apagar os vídeos, porque certamente ele usaria isso depois para satisfazê-lo, né? A mente do cara, apesar de ele ter feito tudo que ele fez com a Michelle, não teve nenhum resquício de remorso. E isso prova, né, esse fato das filmagens terem sido recuperadas do celular dele, porque quando ele foi lá falar do desaparecimento da Michelle, ele provavelmente teve um tempo ali, né, até ele ser encarado como principal suspeito, pra apagar tudo que ele produziu. Mas não, ele manteve, porque certamente ele achou que ele sairia ileso e queria usar isso aí pro resto da vida dele. Meu, olha a... É incurável, não é? Como eu disse na introdução. Bom, voltando à cronologia então, foi às 3h19 da madrugada do dia 24 que o Derek, né, com o corpo da Michelle, dirigiu até o Sniper Point e foi flagrado lá no posto de gasolina, dirigiu até lá e descartou o corpo dela lá amarrado, jogou naquele riacho lá, naquele rio, onde ele foi encontrado depois no dia seguinte, por volta das 10h30, por várias pessoas que estavam comunicando à polícia. Bom, pessoal, essa é a cronologia dos fatos. E agora eu vou falar pra vocês sobre o julgamento desse sujeito aí. O julgamento começou em outubro de 2017. O Derek, praticamente durante todo o julgamento, não demonstrou qualquer emoção. Ele ficou daquele jeitão que ele era descrito, que as pessoas enxergavam como normal, quietão, na dele. A única coisa que ele fez, quando ele foi ouvido, é dizer que ele sofria bullying na escola, que ele tinha problemas com drogas e tudo mais. Mas ele já havia passado ali pela mão de um psiquiatra que fez um relatório alegando que ele estava assim, em condições plenas de enfrentar aquele julgamento. Não conseguiram, né, aquele clichê básico de falar que ele era louco da cabeça. Muito bem, então
Durante todo o processo aí de julgamento, houve um momento em que o Derek escreveu uma carta pedindo desculpas para a esposa dele e também os demais familiares da Michelle. Nessa carta aí, sabe aquela carta de meia-culpa, pessoal, que a gente já viu diversas vezes em outros casos criminais? Ele diz que não tem palavras para expressar o que ele fez, que ele se arrepende muito, que nada do que ele disser pode amenizar a dor da família, e bibibi, bababó, bababá, mas quando ele precisava falar mesmo, verbalizar a desculpa, ele era um cara fletado, sabe? Um cara chato ali na emoção. A mãe, como eu disse pra vocês já, falou no julgamento, obviamente teve a tradução lá, e a única coisa que ela pedia pro juiz era que condenasse aquele torturador malicioso, aquele estuprador, aquele cara sem nenhum tipo de remorso à prisão perpétua. Esse era o clamor da família da Michelle. E sabe aquela história que eu falei pra vocês que elas devem se sentir, né, tanto a mãe quanto a tia, ligeiramente, né, com peso ali de culpa por ter, né, feito ali com que aquilo... meios para que aquilo pudesse acontecer. A mãe deixa escapar, de certo modo, isso. Ela diz que a morte da Michelle causou muito sofrimento na família, principalmente pelo fato dela ter, né, criado a filha praticamente sozinha depois da morte do marido lá naquele desastre natural lá na China. Ela fez de tudo para que a filha fosse à Austrália para estudar. E, enfim, pessoal, claro que essa mulher vai precisar passar por muita ajuda psicológica para entender que, claro que não é culpa dela, não é? Nem da tia. São pessoas tão inocentes quanto a Michelle, porque, afinal de contas, o cara era um monstro enganador, persuasivo. Ele tinha aquele jeitão quieto que talvez conquistasse as pessoas de maneira mais fácil, não é? Então a culpa é 100% dele, essas mulheres não têm nada a ver, né? Apesar de, obviamente, no coração delas carregarem esse peso, mas claro que elas não têm culpa nenhuma, mas certamente bons profissionais aí, psicólogos, vão conseguir amenizar essa dor no coração delas. Foi a mãe da Michelle também durante o julgamento que disse que a avó da Michelle entrou numa tristeza profunda ali, dias depois do assassinato, acabou falecendo. O resumo da ópera do julgamento, pessoal, é que o Derek Barrett acabou se declarando culpado realmente durante o julgamento, né? Apesar das investigações ele dizer que não fez nada, depois que todas essas provas que eu comentei com vocês foram apresentadas no julgamento, não tinha o que ele fazer, né? Acabou se declarando culpado. E nem sei se foi por causa dessa declaração de culpa dele que a pena acabou sendo amenizada um pouco, porque ele foi condenado só, e eu digo só porque realmente é só, não é? A 46 anos de prisão, com possibilidade de condicional após 34 anos e 6 meses de cumprimento. Assim, muito pouco, né? Pro sofrimento que ele causou pra Michelle e pra família dela. O que ele fez com essa moça nesses praticamente 3 dias, não é? Da noite do dia 21 até a madrugada do dia 24, onde ele acabou matando ela daquela forma cruel, com múltiplas facadas, não é? Sem contar todo o sofrimento psicológico e físico que ele causou enquanto ele deixou a menina amarrada, amordaçada lá naquele quarto, como se fosse um objeto para ele, uma boneca, né? Para satisfazer o seu desejo doentio que ele já vinha, né, crescendo aí na mente dele há tanto tempo com o uso dessas câmeras. O fato é que foi uma pena branda demais para um doente igual esse cara aí, pervertido, incurável que ele é. Claro que eu não sou nenhum profissional, né? Psiquiatra, psicólogo, mas pra mim um sujeito desse é incurável, né? Suponhamos que, sei lá, se existe progressão lá e esse cara saia da cadeia com ainda, sei lá, com 60 e poucos anos. Será que tem condição de conviver? Eu já narrei casos aqui em que assassinos envelhecem, saem da prisão e voltam a matar, não é? Então há de se ter muito cuidado de colocar um sujeito desse na rua. De todo modo, o Derek, durante todo esse tempo, de certo modo, vai pagar aí pelo crime que ele cometeu. Os crimes, não é? Eu espero, assim, sinceramente, pessoal, com todas as minhas forças, que ele viva todos esses dias na cadeia aí, carregando um peso insuportável nos seus ombros pelo que ele fez. Eu espero que ele sofra bastante mentalmente lá e seja perturbado também, né, com a memória da Michelle. Tudo que ela poderia ter sido na vida e que ele não deixou por um desejo aí de cunho sexual mesquinho, doentio e, assim, inominável, né, digamos. Mas é isso. Quero saber a opinião de vocês sobre esse sujeito aí. Vocês acham que ele merecia, no mínimo, a prisão perpétua, né, pessoal? Espaço terapêutico dos comentários tá aí pra gente trocar uma ideia. Fechou? Obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio.